Jovem Pan. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e nesse segundo bloco a gente vai estar batendo um papo com o Dr. Bruno Mota e vai estar tratando de um tema, né, muito relevante da nossa sociedade, que é a questão da cirurgia bariátrica, né, que está cada dia mais popularizada, cada dia mais segura. Dr. Bruno Mota, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, estou aqui para tirar todas essas dúvidas. Doutor Bruno, a gente viu que num passado recente existiam algumas técnicas da questão da cirurgia bariátrica, da questão do corte de estômago, outros diziam que era um clipe, enfim, como é hoje essa questão da cirurgia bariátrica, a questão da segurança da cirurgia bariátrica e para quem ela é indicada de fato? Perfeito, a cirurgia bariátrica ela teve vários saltos evolucionários, ela tem mais de 40 anos. No passado, o entendimento da época é que eu tinha que fazer um procedimento que eu levasse o paciente a ter dificuldade de alimentar. Então usava-se anel, era aquele perfil do paciente que não conseguia comer carne, vomitava muito ou desviava um intestino, que induzia a desnutrição. Com a evolução e o melhor entendimento da técnica, teve um primeiro salto evolucionário, foi que entendendo que não precisava daquelas dificuldades. Na verdade, a cirurgia bariátrica, a melhor definição hoje, são alterações cirúrgicas promovidas no trato digestivo que melhoram seu metabolismo, aumentando a sua taxa de metabolismo, diminui sua fome, aumenta a sua saciedade. Inclusive, as medicações da moda atualmente, elas são derivadas dos hormônios descobertos através da cirurgia bariátrica. Então, lá atrás era feito aquele corte, o primeiro salto evolucionário, mais ou menos 25, 30 anos, foi feita por videolaparoscopia, que é os furinhos, e o último salto evolucionário já presente aqui em Maceió é através de cirurgia robótica, onde o cirurgião, através de uma cabine de comando, comanda 4 braços robóticos, que é o que há de mais moderno hoje em todo o mundo para o tratamento da obesidade. A gente pode dizer hoje que é uma cirurgia segura? Demais. Os estudos demonstram que uma cirurgia bariátrica hoje passou a ser mais segura que uma cirurgia de vesícula, desde que você faça respeitando alguns critérios. Ser operada por um especialista de altíssimo volume cirúrgico, no hospital adequado e com material cirúrgico adequado. Então hoje é uma cirurgia que dura em torno de 50 minutos, 40 minutos a 1h10, dependendo da técnica. O paciente recebe alta com menos de 24 horas, a dieta começa assim que chega no quarto, já começa a andar. Então aqueles mitos de uma cirurgia muito grande, que levavam a uma restrição muito longa, não existe mais. Os pacientes operados ontem já estão todos de alta agora cedo. Ô, doutor Bruno, e a questão do IMC, ela impacta diretamente para a questão dessa cirurgia bariátrica ou tem outros fatores para além do IMC ou ele não é algo que seja pontual para a questão da cirurgia bariátrica? Perfeito. Infelizmente, a regra atual hoje para a indicação de bariátrica é baseada no índice de massa corporal, que é aquela continha de peso sobre a altura ao quadrado. Eu falo infelizmente por quê? Primeiro vou dizer quem é hoje o atual critério de indicação. Os pacientes portadores de obesidade grau 2, que é o IMC entre 35 e 40, com alguma comorbidade ou qualquer caso com IMC acima de 40, que é a obesidade mórbida. E por que eu digo infelizmente? Se você pegar um atleta fisiculturista de 1,60 m e ele tem 100 kg de massa magra, ele tem obesidade. Exato. Se você olhar para ele, na verdade, ele é puro músculo. Então, o critério de IMC erra muito. Ele geralmente favorece aos homens, que o homem sobe o peso, mas as custas de massa magra. Já aquela mulher com IMC de 33, que não está teoricamente nos critérios, ela tem muito tecido gorduroso pela composição fisiológica dela e já tem comorbidades e, teoricamente, ela não se incluía. Então, há uma tendência mundial hoje de mudar esses critérios de indicação e ser muito mais em relação à saúde do paciente do que um número que é considerado o paciente. E no caso desse segundo caso, sobre a mulher, por assim dizer, então ela não pode realizar a cirurgia bariátrica? Hoje os critérios para autorização via operadora de plano de saúde são regras fixas. Tem que ter um IMC acima de 35, que é um grande erro. Porque às vezes, como eu falei, é uma mulher de 45 anos, diabética, usando insulina, totalmente descontrolada, hipertensa, colesterol lá em cima, mas o número IMC, teoricamente, não a protege para fazer esse procedimento. Lógico, há várias demandas que podem ser resolvidas eventualmente em ordem judicial, mas o ideal realmente é a gente analisar caso a caso para ver se há critério. A obesidade, segundo a OMS, ela é considerada uma doença? Perfeita pergunta, sim.
Infelizmente, é a única doença hoje que quem é portador dessa doença é considerado como culpado de ter. É a única doença que você vai no médico, vou dar um exemplo, você vai para um especialista e você tem hipotireoidismo. Você provavelmente vai receber uma receita do hormônio da tireoide. Se você tem uma doença endócrino-metabólica, como hipotireoidismo, chamada obesidade, você recebe um dedo na cara, fecha a boca, faça uma caminhada que você emagrece. Isso leva a uma estigmatização muito forte da doença obesidade. O paciente ele não procura ajuda, porque é tido como uma falta de disciplina, sedentarismo e alimentação. É considerado muito uma pessoa preguiçosa. Exato, né? falta de cuidado consigo. É um preconceito que tem muito voltado para isso, para preguiça. Aí ele leva essa culpa com ele, não, mas se a culpa é minha, eu vou tentar mais uma vez. E a gente vê ao longo dos anos uma progressão da obesidade, é uma doença crônica e progressiva, ele já vai procurar ajuda nos casos extremos, já com idade avançada, cheio de comorbidades, e esse período que ele conviveu com a obesidade impacta diretamente a sobrevida dele no futuro. Doutor Bruno, vou trazer uma situação, um caso nacional, e perguntar a opinião do senhor. Por exemplo, a gente vê o ex-atleta de futebol, Romário, ele tinha diabetes e não tinha a questão do sobrepeso, não era obeso e fez a cirurgia. Sim. Como é que você vê esse caso? Você acha que é correto, isso deve ser feito, não deve ser feito? Como é que esse caso anda hoje em relação à medicina? O que é que a medicina trata? Perfeito. É chamada cirurgia metabólica, onde o objetivo principal dela não é promover uma perda de peso, e sim tratamento das doenças metabólicas. Entre elas, a principal e que gera muito impacto para o paciente é o diabetes. Então o Romário fez a cirurgia metabólica para correção e tratamento do diabetes deles. Essa cirurgia sim já é legal no Brasil, ela já é indicada para IMC acima de 30, desde que seja um diabetes de difícil controle, multimedicado e que tenha uma concordância com a equipe que a acompanha para promover sim a cirurgia metabólica. Ela tem um intuito primário, tratar a diabetes e, em consequência, promover algum grau de perda de peso. Comentamos, João, sobre essa vergonha, né, de portar a doença da obesidade. Fazendo um recorte aqui para o estado, doutor, Maceió é a 4ª capital brasileira com maior percentual de adultos com obesidade. O que o senhor atribui a essa colocação da nossa capital? É um ponto fora da curva. Maceió, Fortaleza, Porto Alegre e Manaus são capitais que têm um número impressionante. O grande problema hoje, a pandemia chamada obesidade, chama-se alimentação e sedentarismo. Se você parar para pensar, se você passa uma dieta para uma pessoa com alimentos extremamente saudáveis, o custo é muito alto. E se você come alimentos de alto valor calórico, ultraprocessados, que a gente chama, é muito barato. Então esse é o grande problema. A gente sempre tem uma campanha que fala: descasque mais e desembale menos. O problema é que descascar essas comidas mais saudáveis são muito caras. E com o hábito atual de você, vou daqui para a esquina, eu vou pegar um Uber. Eu tenho escada rolante, eu tenho um elevador. Então a gente está, teoricamente, na tempestade perfeita de um cenário de caos. Essa pandemia de obesidade está acontecendo em todo mundo e a gente tem que fazer algo em relação a isso. Aproveitando que Nicole trouxe esses dados, né, e tem um dado bem importante e alarmante, vê só. 6 a cada 10 brasileiros estão com excesso de peso aqui no Brasil. Cerca de 600 milhões de pessoas no mundo são consideradas obesas. Isso conforme o IBGE Sim. e a Organização Mundial de Saúde. Mas aí, doutor, qual é a faixa etária mais atingida? Perfeito. Pós-pandemia teve um efeito gritante na população jovem, de 18 a 25 anos. E aí ela quase que dobrou o número de pessoas nessa faixa etária com obesidade. E foram então buscar quais as razões? Pandemia. Essa população durante a pandemia tinha 16, 15, 17 anos, ficou reclusa em casa com alimentos ultraprocessados, na frente de um computador, e quando saiu da pandemia tinham tido um aumento de peso bastante expressivo. Então hoje o que a gente tem que buscar muito é políticas de prevenção. Educação alimentar na escola básica, estímulo da prática de atividade física, para que esse número, essa pandemia, a previsão no futuro é literalmente assim, assustadora. Se algo não for feito para prevenção, a gente vai ter números gritantes relacionados à obesidade. Doutor, tocar num tema sensível que muita gente fala da questão do pós-cirurgia da bariátrica. Primeira questão, o uso de alguns suplementos alimentares, que muita gente diz assim, vai ter que usar para o resto da vida. Outra questão de algumas compulsões por bebida alcoólica, por sexo, por compras, enfim. Muita gente relata que teve algumas compulsões após a questão da cirurgia bariátrica. Como é essa questão dessa suplementação é realmente para o resto da vida e esse desencadeamento, podemos dizer assim, dessas compulsões, Perfeito. Esse pós-cirurgia? Excelente. Então, primeiro em relação à questão da compulsão e troca da comida por outro isso. O paciente tem que ser acompanhado do pré-operatório pela equipe multidisciplinar,
para ver se o paciente tem essa tendência ou não e tentar tratar. Uma vez operado, o paciente não está de alta. É uma doença crônica. A cirurgia é a melhor ferramenta para eu deixar ela sob controle. Então, para eu evitar isso que por vezes acontece, a incidência não é tão alta como às vezes alarma muito, porque chama muita atenção dizer, olha, eu conheço ele que está bebendo muito depois da cirurgia. Aí talvez você pergunte a ele, mas você talvez conheça 99 que estão super bem, muito arrependido de não ter feito a cirurgia há mais tempo. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar a longo prazo. Falando sobre as vitaminas, é importante também eu responder, porque cerca de 60% dos pacientes que chegam no meu consultório na primeira consulta, quando eu peço exames, têm alguma carência de vitamina. O hábito alimentar atual não tem a quantidade de vitamina adequada que a gente precisa. E depois da cirurgia é obrigatório sim por 2 anos. E depois de 2 anos eu recomendo. Mas eu digo uma troca muito fácil. Eu vou dizer, olha, você tem IMC de 40, já toma remédio para pressão e colesterol, risco cardiovascular elevado e vai progredir a sua doença. Eu lhe dou uma outra opção. Você é operado, controla a sua doença, não toma remédio para nenhuma outra doença, não tem o seu risco cardiovascular lá embaixo e eu lhe peço que você tome polivitamínico todo dia. Então é uma troca muito fácil de escolher. Ô, doutor, no caso das mulheres com relação à gestação, né? Ser liberada para engravidar, às vezes a mulher acaba engravidando, mas ela está com excesso de peso, ela está ali já dentro da obesidade. Como são essas questões com relação à mulher ser liberada para engravidar depois da cirurgia ou quando ela está grávida, quais são os cuidados que deve se ter? Perfeito. Primeiro que a obesidade tem uma direta correlação com infertilidade feminina e masculina, principalmente na mulher. A cada aumento de 1 ponto no seu índice de massa corporal acima do normal, diminui a sua chance de gestação em 5%. Então, é muito comum eu receber mulheres que querem ser mãe e sabe que já investigou de tudo, ela e o esposo, e eu entendi que a causa, o meu ginecologista mandou, que é a obesidade. A gente trata ela através da cirurgia. E aí é liberada a gestação depois de 1 ano e meio, antes disso a gente não recomenda, e é uma dúvida muito frequente. Eu continuo insistindo em ser mãe ainda com obesidade ou eu opero e depois tento ser mãe? A ordem é fácil de escolher, primeiro faça a bariátrica, depois de 1 ano e meio engravide. Além de ter essa dificuldade de gestação, maior risco de aborto, maior risco de complicações, diabetes gestacional, hipertensão durante a gestação e maior risco de complicações para o neném e periparto durante o período de cesárea. Ou então a ordem natural é opere, seja mãe depois de 1 ano e meio, é muito mais seguro para os dois. A questão dos riscos do desenvolvimento do feto, por exemplo, seria só nesses casos. Se você uma mulher operada que teve um pós-cirúrgico tranquilo, com bastante cuidado, ela não vai ter risco posterior. Muito pelo contrário, é mais seguro operar nessa condição. Lógico, eu sempre brinco, antes de perguntar ao seu esposo se você quer ser mãe, vai pra gente, faz o check-up, pergunta se o obstetra está tudo ok e a gente libera você para ser mãe e é muito mais seguro para ambos. E doutor, sempre abrimos uma caixinha de perguntas aqui no nosso programa e claro que teria perguntas sobre a Ozempic, a famosa, canetinha Sim. que se coloca, emagrece e muito utilizada pelos influenciadores, amplamente divulgada nas redes sociais. A Ozempic, ela funciona, os médicos realmente devem aplicar nos seus pacientes? Perfeito. A Ozempic e as medicações que são os análogos de GLP-1, que são hormônios que foram descobertos através da bariátrica, são excelentes medicamentos para tratamento de obesidade mais leve. Aí eu preciso explicar, não é primeiro, se automedicar. Procure um especialista para lhe passar essa medicação, ajuste de dose e período de tratamento. Segundo, tem efeitos colaterais, o mal-estar, constipação, náusea, vamos. Terceiro, tem um custo elevadíssimo. E é uma coisa que não é mencionada, que isso é muito ruim. Se eu tenho uma doença crônica, hipertensão, hipotiroidismo, eu uso a medicação para o resto da vida. E a obesidade é uma doença crônica, então tem que ser mencionado que essa medicação, essa canetinha, é uso contínuo. E é difícil você ter essa adesão, primeiro pelos efeitos colaterais, segundo pelo custo. E a própria indústria já está comentando que a incidência de reganho de peso após o término da medicação está na ordem de quase 100%. Então é uma ótima medicação, tem que ser usada assim nos casos mais leves, que você, lembrando, não é a canetinha, é mudança como um todo. Atividade física, melhora do padrão alimentar para você conseguir manter essa sua obesidade sob controle. Doutor Bruno, a gente vê alguns relatos também da questão do ganho de peso após a cirurgia, após 3, 4, 5 anos, um relaxamento desse paciente. A gente vê alguns casos de pessoas que tentam fazer novamente uma cirurgia bariátrica. Isso é indicado, é contraindicado? E por que também esse ganho de peso após um período da cirurgia? Um relaxamento seria? Mais ou menos isso. Eu sempre falo que a cirurgia bariátrica é a melhor ferramenta que a gente entrega para um paciente para deixar a doença obesidade grave sob controle, mas não curada. Então ele tem que ter esse entendimento, não pode baixar a guarda, melhora do padrão alimentar, atividade física e acompanhamento
alinhamento com a equipe multidisciplinar que fez a cirurgia nele. E se ele tem algum reganho de peso, de forma precoce tem que comunicar a equipe e a gente começa a intervir. É ruim quando ele tipo meio que fica com vergonha de voltar para a equipe para dizer eu estou ganhando peso e já volta na gente no caso mais avançados. A nova cirurgia é indicada em raríssimas situações, quando é um reganho de peso extremamente expressivo ou quando eu tenho um defeito, digamos assim, na anatomia da cirurgia que foi feita. E aí, eventualmente, a gente avalia de forma individualizada e indica, eventualmente, uma nova cirurgia. Com relação, o senhor falou sobre a Ozempic, que é muito caro, então nem é todo mundo que vai poder ter esse acesso, né? E a gente sabe que a imensa população brasileira utiliza os serviços do sistema público de saúde, enfim. Como é o acesso em relação a isso? Assim, quais são os tratamentos que podem ser utilizados para além também da cirurgia? E como é que funciona também no sistema público? Como é que isso pode trazer novos pacientes, né? Pessoas que entendam. A gente conhece algumas pessoas, até aqui mesmo, do nosso ciclo aqui mesmo de trabalho, que realizaram, inclusive, cirurgias pelo SUS. Sim. E que estão muito bem, que estão seguindo os protocolos todos da cirurgia. Então, como é isso para essa parte da população? Perfeito. O paciente que tem obesidade, seja do grau 1 ao grau 3, IMC acima de 30, ele tem que procurar ajuda precocemente e existe esse atendimento. Desde procurar um endocrinologista, a gente envolve realmente os custos das medicações hoje, que são as melhores medicações, são muito caras. E é liberado sim a cirurgia para ser feita pelo SUS, existem alguns locais em Alagoas que é feita, e os critérios de indicação se aplicam mesmo dos convênios. Então hoje, a cobertura da cirurgia bariátrica ou do tratamento clínico da obesidade envolve desde o Sistema Único de Saúde até os planos de saúde e em caráter privado também. E eu sempre falo, não deixa a doença agravar. Atua e iniba o desenvolvimento, o agravamento da sua doença de forma precoce. É aquela história que eu falei, é o estigma. Se eu sou o culpado de estar nesse peso porque o conceito é equivocado, ele tenta de forma individualizada, sozinho, perder peso. Geralmente é uma perda insatisfatória, seguida de um reganho muito intenso. Então procure ajuda especializada que você vai ter acesso com certeza. Dr. Bruno Mota, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7, um tema muito palpitante da nossa sociedade. Tratar de saúde é um tema muito caro para nós aqui no Jornal da Manhã. Quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais e fazer um convite público para que o senhor possa estar aqui em outras oportunidades. Bem, eu queria agradecer o convite, primeiro de tudo, foi extremamente proveitoso. Lembrar para vocês e tentar deixar muito claro que a obesidade é uma doença e não uma escolha. Então, se você tem essa briga com a balança, geralmente começa na idade bem jovem, ou no adulto, na criança ou no adulto jovem, procure ajuda. Não se considere culpado, você não escolheu. É uma doença endócrina, metabólica, como qualquer outra. E a gente sabe que existem ferramentas para manter essa doença sob controle. Desde o tratamento clínico, existe a opção do balão intragástrico, que é um tratamento que existe, e o tratamento cirúrgico. Então, procure ajuda. Eu sempre falo, não deixe sua doença agravar. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Bruno Mota, né, médico e cuida principalmente daquela questão da cirurgia bariátrica, ou seja, e fazer o convite novamente, né, para que esteja aqui publicamente. Com toda certeza, temos muitos questionamentos, os ouvintes realmente ficaram bastante ansiosos com essa trazer entrevista. Uma pauta parte 2. Vamos ser. É isso aí. Bom dia, Nicole, bom dia, Natália, bom dia, Claudio Stone. Muito obrigado por todos vocês nessa semana de muito trabalho, muita luta. Obrigado, Mailson Franklin, junto com o Geraldo Salgueiro. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Tenha um bom final de semana. Até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.